Vamos lá, molecadinha. Antes tarde do que nunca, né? Bora falar de Cruzeiro 0, Corinthians 1, semifinal de Copa do Brasil. Muitos pedidos aqui no canal para eu gravar um vídeo sobre esse jogo. Eu não consegui gravar de imediato, né? Porque eu tava lá em Bilbao de madrugada assistindo a partida e de madrugada mesmo tive que pegar um avião até Madrid e de Madrid alugar um carro para vir até o Porto. Viajei o dia inteiro ontem, isso porque tava tendo uma greve geral aqui, os aeroportos fechados, então foram 6, 7 horas de viagem de carro para chegar aqui, capotar, dormir, acordar assustado hoje e cumprir com as minhas obrigações de gravar e falar com vocês, tá? Então, portanto, mereço o like, comentários e também a inscrição. A inscrição, porque tô começando a duvidar das capacidades de conseguir chegar a 100 mil até o final desse ano. Vamos ver se vocês me dão isso de presente de Natal aí. Senhoras e senhores, ainda bem que eu não gravei logo na sequência, porque durante o dia de ontem teve talvez um desdobramento que é importantíssimo para a gente conversar aqui, né? É, Algumas câmeras de trás do gol flagraram a bola batendo na mão do Memphis Depay na hora do gol do Corinthians, né? Câmeras que não estavam à disposição do VAR, muito menos da transmissão. Eu vou ser muito honesto aqui no que eu vou falar, para tecer a minha opinião, porque eu acho que a gente precisa ser direto no papo. Na hora que o gol saiu, pela transmissão que eu estava assistindo, a transmissão não pegou, o replay não pegou, a câmera auxiliar da transmissão não pegou. Eu não tive percepção nenhuma de que foi que a bola bateu na mão. Inclusive, a transmissão mesmo, os comentaristas que estavam falando, estavam levantando a bola se o Memphis tinha feito de propósito com aquela cabeçada que mata o Cássio e depois ele finaliza, ou não, tá? Havia essa discussão durante a transmissão. O VAR, que depois analisou o lance, com as câmeras que tinha à disposição, também não conseguiu ver. Porque se tivesse visto, muito provavelmente teria anulado o lance. As câmeras de trás do gol, e aí de fotógrafos, dos videógrafos, influencers, hoje em dia tem muita gente ali atrás do gol, flagraram essa bola na mão, né? O que acontece é o cruzamento vem, o Memphis arma a cabeçada com o braço assim, não tem como armar a cabeçada de outra forma, tá? Eu não acredito que a mão tenha sido intencional no lance. Ele não pode cabecear com os braços amarrados ao corpo, né? Que nem uma foca, ele não vai fazer isso. Então ele armou para cabecear, a bola bateu na cabeça, raspou na cabeça, bate na mão. Essa batida na mão atrapalha o lance, porque o Cássio já estava caindo e a bola iria para um outro lado, muda a trajetória da bola. O Memphis se beneficia disso e faz o gol. Isso acontece, né? Ah, mas teve inteligência falando, teve gente falando que foi inteligência artificial. Não, tem mais de um lance atrás do gol e dá para ver sim que, enfim, que a bola bateu na mão. A regra diz que deveria ser anulado. O VAR não viu, o árbitro não viu. Acontece. Não aconteceria se nós tivéssemos a tecnologia de chip na bola, porque ela capta o contato e aí daria para entender o que aconteceu no lance, né? Isso foi testado já aqui em solo europeu e poderia ter sido adotado no Brasil, mas a gente está falando de um país que ainda não adotou nem o semiautomático e tem algumas coisas que precisam melhorar. Eu sou totalmente a favor de melhorar, tá? Com isso, o Corinthians levou vantagem na hora do gol. Isso quer dizer, Quesada, que o Corinthians não ganharia o jogo? Eu não acho. Sinceramente, quem viu o primeiro tempo da partida e quem viu o Corinthians até a hora do gol, sabia que se o Corinthians não tirasse o pé, e tirou muito, e quem conhece esse Corinthians sabe, tirou muito o pé porque fez o gol, o Corinthians teria feito o gol em outra ocasião que não fosse aquela. Muito provavelmente, né? Ninguém aqui é evidente, mas muito provavelmente. Né? Acho que até a própria torcida do Cruzeiro sabe que o primeiro tempo do Cruzeiro foi bem ruim, especialmente até a hora do gol do Corinthians. Então o Corinthians muito provavelmente teria encontrado o seu caminho, estava encontrando o caminho, estava jogando muito melhor que o Cruzeiro. Então acho que o resultado em si, questionar a vitória do Corinthians depois de uma excelente partida do Corinthians e uma partida abaixo do Cruzeiro, eu não vejo muita lógica. Eu também não gosto aqui de ficar pegando 200 lances do passado que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem para justificar esse erro. Cada jogo é um jogo, cada erro é um erro, né? Nesse caso não tem a questão da má intenção porque foi compensar um lance. Não, não é por aí. Né? Porque senão, se tiver que compensar, daqui a pouco no jogo da volta o juiz vai ter que compensar porque teve esse erro.
E aí é loucura, entendeu? Então eu não gosto de pegar, por exemplo, o lance do gol do Pedrinho. Entrevistei o Pedrinho recentemente, tá? Tá lá no Shakhtar, tá morando na Ucrânia. E ele fala desse gol. Ele fez um golaço na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E o gol é anulado por uma falta que, na minha opinião, não existe. Na opinião do Pedrinho também, na opinião de muitos corintianos também. E é anulado. Você tem o gol de mão também em Copa do Brasil contra o São Paulo do Lucas, que a câmera não flagra e que acaba sendo revelado depois, que para mim também não mudaria muita coisa, porque o São Paulo foi melhor que o Corinthians naquela ocasião, mas enfim, muita gente pegando esses lances e jogando para falar, não, ó, tá vendo, aqui também nós somos... Isso para mim, cara, eu não gosto, eu não curto, porque é o que eu falei, cada erro é um erro, cada jogo é um jogo, e erros acontecem, ponto. Dito isso, algumas coisas me preocupam nessa primeira partida. Pô, Quessadinha, ganhamos, vamos comemorar a torcida corintiana. Cara, tem que comemorar porque foi um grande resultado, fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava no Mineirão, mas tem que botar um pouquinho o pé no freio nessa comemoração. Porque, primeiro, o Cruzeiro é bem capaz de conseguir reverter esse resultado mesmo em Itaquera, porque é um bom time, né? E eu já vi muitas comemorações aí, como se já tivesse classificado, e não é bem assim, não é bem assim, o resultado de 1-0 é muito magrinho, muito magrinho. E segundo, esse jogo é um tapa na cara do torcedor corintiano pela temporada que o Corinthians fez. Ganhou o Campeonato Paulista, é verdade, mas eu tô falando mais de Campeonato Brasileiro, tá? E também Sul-Americana. O Corinthians escolhe jogos para competir. Esse time escolhe jogos para competir. Isso me dá muito nervoso, tá? Porque se o Corinthians tivesse apertado um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro, poderia estar numa situação hoje de vaga de pré-Libertadores ou até mesmo ter ido um pouco mais além para tentar brigar por Libertadores. Era difícil, mas o Corinthians teve uma arrancada no final da temporada passada, praticamente todo esse mesmo plantel, e conseguiu buscar. E a gente viu vários jogos do Corinthians nessa temporada, mesmo em Itaquera, em que o time não estava jogando com a mesma pegada do que está jogando esses jogos de Copa do Brasil, cara. É evidente. As declarações do Carrilho recentemente falam exatamente sobre isso. O Corinthians estava pensando nessas partidas de Copa do Brasil. Se essa Copa do Brasil não existisse, eu também não tenho dúvidas de que o Corinthians teria feito uma reta final de Campeonato Brasileiro muito melhor pensando na pré-Libertadores. Pensando na vaga na pré-Libertadores, que poderia ter brigado. E aí, cara, isso pra mim é um tapa na cara do torcedor por vários motivos. Pô, o torcedor do Corinthians teve uma média absurda no Campeonato Brasileiro, mesmo o Corinthians fazendo um Campeonato Brasileiro medíocre. Medíocre. O Corinthians terminou atrás do Santos no Campeonato Brasileiro. E foi lá, compareceu e comprou ingresso e brigou. O Corinthians teve um péssimo aproveitamento em casa. Então eu acho que a gente tem que às vezes cuspir algumas verdades aqui, porque é muito difícil, cara, você chegar a esse momento da temporada precisando vencer uma Copa do Brasil para ir para uma Libertadores ou para salvar a lavoura do ano, né? E ainda é muito difícil. Tem o Cruzeiro ainda para tentar passar e tem provavelmente do outro lado o Fluminense ou Vasco, enfim, mais uma final para tentar levar. Então assim, isso é um tapa na cara da torcida. E um segundo ponto que me preocupa, que eu acho que aí vale a gente ficar mais de olho. A temporada toda, tivemos alguns jogos em que o Corinthians joga muito bem, até sair na frente do marcador, e depois recua, ou acha que já está bom, ou perde os níveis de concentração, e acaba ou perdendo o jogo, ou empatando o jogo, ou se colocando numa posição de risco, como aconteceu inclusive contra o Cruzeiro no Mineirão. Por que o Corinthians tirou o pé? Por que o Corinthians baixou tanta intensidade e baixou também as linhas depois que fez o gol? Isso me preocupa, cara. Me preocupa porque assim, se entrar da forma que entrou contra o Cruzeiro nessa primeira partida, tem todas as chances de ir para a final, tá tudo certo. Se entrar
com o resultado embaixo do braço, como acontece no meio das partidas, cara, vai ser complicado, porque ninguém aguenta aí 90 minutos de pressão, né? E o Cruzeiro, tenho certeza que é um time, pelas características, que vai para cima, né? Difícil o Cruzeiro também repetir o jogo, especialmente o primeiro tempo, que fez contra o Corinthians. Acho que vai ser um jogo difícil. Então o Corinthians tem que entrar na mesma pegada. E se fizer o gol, continuar na mesma intensidade, não baixar suas linhas. Porque senão, cara, fica muito complicado de você ganhar os jogos. Você vai fazer 1-0, em algum momento você vai sofrer, vai tomar, porque a defesa do Corinthians não é brilhante, longe disso, tem problemas defensivos, e você acaba colocando em risco resultados e classificações. Falando um pouco sobre o jogo, tá? Não vou me demorar muito, porque eu sei que vocês já viram análises e mais análises em todos os outros lugares e tal. Mas assim, eu gostei muito da postura do primeiro tempo. O Dorival fez um 4-4-2 clássico, né? Sem losango no meio campo. Enfim, fez ali um 4-4-2, o Bidon caindo um pouquinho mais pelo lado. Enfim, o Carrilho pelo outro. Gostei muito da postura do Corinthians taticamente, tá? Avançando as suas linhas, usando bastante os corredores com os laterais. O Bidu fez um grande jogo, o Mateuzinho fez um grande jogo. O Mateuzinho está muito bem nessa temporada. A temporada dele em números é muito boa, né? E fala-se pouco disso às vezes. O Mateuzinho fez um grande jogo. Para mim, o melhor homem em campo foi o Gustavo Henrique, o zagueiro. Como jogou bola o Gustavo Henrique, cara? Como jogou bola o Gustavo Henrique, assim. A atenção dele, o foco estava muito alto. E ele conseguiu ser determinante na bola aérea, que o Cruzeiro explorou bastante, e também fazendo cortes precisos no momento certo. E também organizando a saída de bola, né? Gustavo Henrique, para mim, na parte defensiva, a grande notícia positiva para o Corinthians nessa temporada. Alto, preciso, me lembra um pouco, tá? Com guardadas as devidas proporções, o Felipe, que jogou aqui no Futebol Clube do Porto também. Assim, o jeito de jogar, o jeitão principalmente na bola aérea, de ser um cara importante. O Gustavo Henrique fez um partidaço, o André Ramalho também não foi mal. Já tinha ido muito bem a dupla contra o Palmeiras, né? Na Copa do Brasil, parece que é outra vida, mas antes dessa fase contra o Cruzeiro. Gostei muito. E gostei muito também da atuação do Breno Bidon. A gente precisa começar a proteger o Breno Bidon. Acho que em alguns jogos ele falta um pouquinho de intensidade, falta um pouquinho de capricho, mas no geral, durante essa temporada, deu para ver que o Breno Bidon está prontinho para dar o próximo passo e ser realmente um gêniozinho do meio campo. Assim. Ele é muito, muito importante. Ele consegue mapear muito bem. Presta atenção quando o Breno Bidon pega na bola. Presta atenção. Ele olha para os lados, ele tem uma visão periférica antes da bola chegar nele, que ele consegue mapear tudo o que está acontecendo e girar com muita facilidade para conseguir dar o passe com mais precisão, para conseguir encontrar o melhor caminho, para saber e fazer a leitura de onde está vindo o marcador. O Breno Bidon tem algumas coisas que ainda precisa evoluir, mas de uma certa forma das canteiras do Corinthians, da base do Corinthians, do terrão, né? Porque o terrão não existe mais. Enfim, eu acho que o Corinthians achou aí uma mina de ouro. Protejam Breno Bidon e coloquem ele no lugar certo para jogar, né? Que também é importante. É essa função que ele tem que fazer, cara. No gol do Corinthians, o passe do Memphis para clarear a jogada, proibido em 114 países, né? É pornográfico. Mas depois também a forma com que o Breno Bidon dá a bola com a clareza e com a precisão do outro lado no Carrilho, mostra um pouquinho do que eu tô falando, né? Da qualidade que esse moleque tem. O Carrilho também, no lance do cruzamento, vocês podem perceber, se fosse outro jogador, ele cruzaria direto quando ele já tivesse a possibilidade, ele dá uma pausa, ele volta, e aí sim ele faz um cruzamento, porque ele calcula que o jogador está muito longe, então ele tem que dar um passinho atrás para bater um pouquinho mais forte na bola e encontrar o Yuri do outro lado, e aí por isso que a bola vai e viaja no Yuri. E depois o Memphis acaba fazendo o gol que tem esse toque de mão, né? Sejamos honestos.
mas o gol foi muito bonito. E outras jogadas do Corinthians também muito bonitas. Então acho que o Corinthians tem a total capacidade, se não perder essa intensidade que eu falei aqui, de conseguir a classificação para a final. Surpreendeu muita gente, calou a boca de muita gente da forma que jogou, mas também fica o alerta de escolher jogos. E para terminar, parabéns à torcida do Corinthians, cara. Conversei com alguns cruzeirenses, tá? Amigos lá de Belo Horizonte, e realmente foi tudo isso que eles que estão pintando aí. A torcida do Corinthians fez o Mineirão ficar mais preto e branco nessa partida e com certeza fez a diferença. A torcida do Cruzeiro precisa tentar, de alguma forma, dar uma resposta na Neoquímica, né? Porque muita gente falou que o Mineirão se calou, especialmente pela atuação do primeiro tempo, da forma com que o Cruzeiro se comportou, da forma com que o Corinthians se comportou, mas, sinceramente, a torcida do Corinthians é a mais brava do Brasil, né? Nesse sentido aí, não tem jeito. Eu tenho certeza que o Corinthians estivesse perdendo o jogo, os caras estavam gritando lá, porque já aconteceu, né, nessa temporada, mesmo fazendo um jogo medíocre, a torcida vai até o final, né? Veremos o que vai acontecer, mas estamos animados. Tchau pra vocês.